A história dos computadores começa muito antes da era digital. Durante séculos, a humanidade buscou maneiras de tornar os cálculos mais fáceis e rápidos. Um dos primeiros dispositivos de computação foi o ábaco, uma ferramenta simples que usa contas em hastes para representar números. Essa invenção, originada há milhares de anos, permitia operações aritméticas básicas, como adição e subtração. O século XVII marcou uma virada com o desenvolvimento das primeiras calculadoras mecânicas. Em 1642, o matemático francês Blaise Pascal inventou a Pascaline, um dispositivo capaz de adição e subtração usando uma série de engrenagens e rodas. Essa invenção abriu caminho para máquinas mais sofisticadas, como o relógio calculador do polímata alemão Gottfried Wilhelm Leibniz. A máquina de Leibniz, concluída em 1694, podia realizar as 4 operações aritméticas básicas: adição, subtração, multiplicação e divisão. Essas primeiras calculadoras mecânicas demonstraram o potencial das máquinas para realizar cálculos complexos, preparando o terreno para futuras inovações. O século XIX testemunhou um salto visionário com o trabalho de Charles Babbage, um matemático e engenheiro inglês. Babbage concebeu a máquina analítica, um computador mecânico de uso geral considerado um precursor dos computadores modernos. Embora nunca tenha sido totalmente construída devido às limitações tecnológicas da época, o projeto de Babbage incorporou elementos-chave dos computadores modernos, incluindo um mecanismo de entrada, uma unidade de memória, uma unidade central de processamento e um mecanismo de saída. Meados do século XX viram o surgimento dos computadores eletrônicos, marcando um avanço significativo na tecnologia da computação. Durante a Segunda Guerra Mundial, os decifradores de códigos britânicos desenvolveram o Colossus, um computador eletrônico secreto usado para decifrar mensagens alemãs criptografadas. Colossus, em operação em 1944, desempenhou um papel crucial na vitória dos aliados. Nos Estados Unidos, o Integrador Numérico Eletrônico e Computador, ou ENIAC, surgiu como outro computador eletrônico pioneiro. Seção 5. Transistores e o microprocessador. Computadores menores. Possibilidades expandidas. A invenção do transistor em 1947 revolucionou a computação ao substituir as válvulas termiônicas volumosas e ineficientes. Os transistores, minúsculos dispositivos semicondutores, podiam amplificar e alternar sinais eletrônicos, tornando possível construir computadores menores, mais rápidos e mais confiáveis. O desenvolvimento do circuito integrado na década de 1950 miniaturizou ainda mais os computadores, combinando vários transistores e outros componentes eletrônicos em um único chip. Essa inovação levou à criação do microprocessador no início da década de 1970, um único chip que podia executar as funções de uma unidade central de processamento. Seção 6. A revolução do computador pessoal. Empoderando indivíduos. O advento do microprocessador abriu caminho para a revolução do computador pessoal. No final da década de 1970 e início da década de 1980, empresas como Apple, IBM e Commodore introduziram computadores acessíveis e fáceis de usar para o mercado de massa. O Apple II, lançado em 1977, apresentava um monitor colorido, uma interface amigável e foco em educação e entretenimento. O IBM PC, lançado em 1981, tornou-se o padrão da indústria para a computação empresarial, popularizando o sistema operacional MS-DOS. Seção 7. A era da internet, conectando o mundo. A década de 1990 testemunhou a ascensão da internet, uma rede global conectando computadores em todo o mundo. As origens da internet remontam à década de 1960, quando o Departamento de Defesa dos Estados desenvolveu a ARPANET, um precursor da internet, para conectar instituições de pesquisa. O desenvolvimento da World Wide Web no início da década de 1990 tornou a internet acessível ao público, transformando a maneira como as pessoas se comunicam, acessam informações e conduzem negócios. O impacto da internet na sociedade tem sido profundo, conectando pessoas além das fronteiras geográficas e facilitando a troca de ideias, informações e cultura. Seção 8. A revolução móvel. Computação na palma da sua mão.
O século XXI inaugurou a era da computação móvel, com smartphones e tablets se tornando onipresentes. O primeiro iPhone, lançado em 2007, revolucionou a indústria de smartphones com sua interface touchscreen intuitiva, processador poderoso e acesso a um vasto ecossistema de aplicativos. Os smartphones se tornaram ferramentas indispensáveis para comunicação, entretenimento, navegação e muito mais. A revolução móvel expandiu o alcance da computação, tornando-a mais pessoal e difundida do que nunca. Seção 9. Inteligência Artificial e o futuro da computação. Uma nova era de inovação. À medida que os computadores se tornam cada vez mais poderosos, o campo da inteligência artificial está avançando rapidamente. A IA visa criar máquinas capazes de executar tarefas que normalmente exigem inteligência humana, como aprendizado, resolução de problemas e tomada de decisões. De carros autônomos a assistentes virtuais, a IA já está transformando vários aspectos de nossas vidas. É provável que o futuro da computação seja moldado pela IA, com potencial para revolucionar a saúde, o transporte, a manufatura e inúmeras outras indústrias.